Olha, tá aí uma excelente pergunta, hein? Muito boa pergunta, é, mas também tem um pouco de incógnita nessa resposta, tá ok? É, qual a porcentagem de aprovações para brasileiros no EB2NW e se existe esse número? Muito boa pergunta. Vamos tentar aqui simplificar. O USCIS, ele tem alguns dados importantes, né? No próprio site do USCIS, na parte de estatísticas de dados lá, ele informa alguns dados bem importantes, tá? E o EB2NW é esse mito aí, né? Virou esse sonho de muita gente. Tem pessoas que chegam até a gente e não falam nem que quer o Green Card. Não, eu quero o EB2NW. Não sabe que o EB2NW é uma forma de se chegar à residência permanente. Quando fala assim, não, você vai ter o Green Card. Não, eu quero o EB2NW, não quero o Green Card, né? Então virou isso aí, né? Muito fomentado aí por essas centenas, talvez milhares de consultorias que surgiram aí nos últimos anos, vendendo o EB2NW para qualquer um. E isso eu vou explicar para vocês como que impactou negativamente o número de aprovações de EB2NW, ok? Por isso que é importantíssimo as pessoas que estão buscando residência permanente nos Estados Unidos ou qualquer outro tipo de benefício imigratório, um visto temporário de trabalho, enfim, que esteja do seu lado, que tenha do seu lado profissionais devidamente licenciados nos Estados Unidos. Isso é uma advocacia, isso é um exercício, a prática do direito, tá? Só pode praticar direito nos Estados Unidos advogados devidamente licenciados, da mesma forma que só pode praticar medicina médicos devidamente licenciados. A mesma coisa acontece no Brasil. Você não pode, um estrangeiro não pode chegar no Brasil e praticar direito lá, porque a OAB vai em cima dessas pessoas. Da mesma forma que exercício ilegal da profissão é um crime e a pessoa está arriscando aí. E quem está escolhendo sem fazer a sua pesquisa também está arriscando perder o seu dinheiro. Já é bem difícil uma jornada imigratória, mesmo com um advogado competente, sério do seu lado. Imagina aí com só quem está buscando o seu suado dinheirinho aí. Mas faz parte do jogo aí, infelizmente. Então vamos lá. Porcentagem de aprovações para brasileiros. Eu abri a planilha do USCIS do ano fiscal de 2025, tá? Não temos resultados ainda do último trimestre. O USCIS só tem do primeiro, segundo e terceiro trimestres ainda de 2025. Então, importante isso aí. Não temos ainda o último dado, está faltando, mas já está para ter uma ideia. Além de colocar um número geral para todos os países, ele coloca em destaque 5 países: Índia, China, Brasil, Filipinas e Nigéria. O Brasil aí, mesmo tendo caído substancialmente o número de aprovações, em geral para o Brasil também, o Brasil figura entre os 5 países aí que mais recebem aprovações de EB2NW. E, infelizmente, essa questão que a gente falou aí desse monte de processos sendo protocolados, das assessorias, de 3 anos para trás, mais ou menos, 2022, talvez um pouco antes, mas a gente tinha números impressionantes de aprovações para brasileiros, mais de 90%, em alguns trimestres podia chegar a 100% de aprovações, tá? Quando você pega o trimestre isoladamente ali, para hoje um número na média de 62%, tá? Em 2025. É uma queda vertiginosa aí, infelizmente, tá? Mas vamos lá. Abrir a planilha aqui. Total de petições para EB2. E EB2 é a categoria EB2. Dentro da categoria EB2 nós temos subcategorias. O EB2 é aquele que necessita o tradicional, de uma certificação laboral, do patrocínio de um empregador americano fazendo uma oferta de trabalho, passando ali pela certificação laboral do Departamento de Trabalho, e o EB2NW, que você pede a isenção dessa necessidade de ter um empregador americano te patrocinando, de você da empresa ter que passar pela certificação laboral. Então você pede a isenção disso. Então, número de petições total aí em 2025, sem o último trimestre,
85.349, tá? Bastante coisa, né? E aí a gente vê o número de aprovações, e aí ele entra no número de aprovações e a gente não sabe desses 85 mil, quantos foram o EB2 tradicional, quantos foram os 140 de NW, tá? Mas aí, nas aprovações, eles dividem a categoria. No NIW total, tá? Aqui eu estou falando geral, sem incluir um país especificamente, 8.619 aprovações de NIW. Número bem interessante, né? 8.619 aprovações. Quando você pega países isoladamente, aí a coisa fica mais estranha, tá? Vamos lá. A China performou bem, tá? A China peticionou EB2, 13.807 e 140 de EB2, envolvendo EB2 tradicional e NW, e teve 2.474 aprovações de NIW. A Índia, poxa, total de petições, 30.529 petições de EB2. Por isso que você vê lá no boletim de vistos da Índia um retrocesso, um backlog, uma espera gigantesca, né? A gente não pode reclamar não da nossa espera como brasileiros aí, porque se você olhar da China, da Índia, dá vontade de chorar. E eles tiveram 1.641 petições e 140 do NW aprovado para a Índia, né, em 2025, sem o último trimestre. E o Brasil? Total de petições e 140 para EB2NW para o Brasil, 5.183. 5.183. Lembrando que isso inclui... lembrando que isso inclui 140 de EB2 tradicional e 140 de NIW. Quantas aprovações você acha que teve de NIW para o Brasil em 2025, sem contar o último trimestre? Lembrando, petições, total de petições EB2, incluindo e 140 tradicional, de EB2 tradicional e 140 de NW. 5.183. Quantas foram aprovadas para NIW? 175 aprovações. 175 aprovações, né? Ou seja, não é um número ideal, né? Longe do ideal. E isso se dá por aventureiros no mercado, infelizmente. 175 casos bons foram aprovados em 2025 para o Brasil de EB2NW. Então é isso. Os dados, números frios, se você pegar números frios de EB2NW, uma queda de mais de 90% ao longo dos anos foi caindo. Hoje a gente está com 62% geral, 60%, 62%. Vamos ver quando sair os números do último trimestre de 2025, se vai puxar esse número para baixo ou para cima, tá? Mas é isso. É uma excelente via de se chegar à residência permanente, o EB2NW, excelente forma de chegar ao Green Card, você, sua família, vir poder desfrutar do melhor país do mundo, mas faça com consciência, faça com responsabilidade. Não escolha um profissional, uma empresa, tá? Por causa do vendedor, porque o vendedor é midiático, ou porque o vendedor tem um grande número de seguidores, tá? Pensa quem está por trás disso, quem vai ser o meu advogado. Deve ser um advogado devidamente licenciado nos Estados Unidos. Verifica se ele está lá no bar do estado em questão, tá? Não contrate para nenhum processo imigratório, qualquer que seja, por causa de um vendedor, por causa de uma celebridade,
porque a pessoa foi lá e fez uma propaganda para um fulano ou ciclano. Veja quem vai ser o seu advogado. E pega o histórico desse advogado. Quanto tempo esse advogado está aí? Né? Porque o que acontece? Essas empresas, assessorias, elas trocam de advogado parceiro como troca de roupa. Tá? Uma vez é um, aí briga porque o advogado começa a ver coisas que não gostou e não deveria estar nem fazendo parceria com quem não é advogado, né? Puxão de orelha nesse advogado aí, infelizmente isso acontece. O board do estado desse advogado provavelmente não está sabendo disso, né? Mas escolha o advogado. É igual quando você precisa fazer um procedimento médico, alguma coisa, você vai escolher um médico, né? Você não vai escolher um vendedor que vai te indicar um médico para fazer um procedimento. Você quer saber exatamente quem vai estar do seu lado. Porque já é difícil, mesmo com advogados bons, competentes, licenciados, já é difícil um processo imigratório. Não é fácil, tá? É possível. A gente consegue aprovação sempre. Toda hora estamos tendo aprovações de EB2NW, de EB1, de O1, L1, mas é difícil. É bem difícil, tá? Mas é possível. Pesquise, consulte-se, procure saber sobre aquele profissional, se tem, por exemplo, Juris Doctor nos Estados Unidos, né, que é o doutorado, qual bar que é licenciado, e o histórico profissional de experiência, né, dessa pessoa. Trabalha com imigração há quanto tempo, qual que é o diferencial desse profissional. Isso tudo é importante, tá? Por exemplo, eu trabalho com imigração desde 2006 como paralegal, depois me tornei advogado, depois eu trabalhei nas 3 maiores agências de imigração dos Estados Unidos. Eu fui um oficial do CBP, né, Customs and Border Protection, fui policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami. Aquele policial, quando você chega nos Estados Unidos, vai determinar se a pessoa vai poder entrar ou não. Fui um oficial do USCIS, de imigração e de asilo político e refugiados. E também eu fui um promotor de imigração do ICE, né? A gente está vendo falar muito do ICE aí. Então, assim, desde um profissional com experiência no matéria aí que você está buscando, ok? Então é isso. Excelente pergunta. Acho que deu para entender aí que não está tão bom como era antes, mas também não tem terra arrasada aí. Tem como chegar à residência permanente através do EB2NW, ok? É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.